E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas de redação. Gente, tá chegando ao final, Lembrando que você que ainda não tá por dentro, você que ainda não entendeu como é que funciona a parada, é simples. Quer ter uma redação corrigida de graça por mim? Tire uma foto fazendo uma redação, publique nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, marque o Metatextual, tá? E envie para o meu e-mail, tá? professorhiltonalmeida@gmail.com. E aí os 5 primeiros que fizerem isso, tá? Terão a sua redação corrigida gratuitamente. Tranquilo? Então vamos ao 19º desafio das 21 semanas. Vão faltar somente 2 temas. Saúde pública no Brasil entre dilemas e conquistas. Meus amores, prestem atenção, prestem atenção. Tem uma pegadona aqui, pegadona, nem pegadinha, pegadona. A gente vai ter que falar de saúde pública no Brasil, tá? Isso aqui é o eixo, isso aqui é o tema gerador, o tema central. Só que nós temos aqui, ó, dilemas e temos conquistas. O que normalmente os alunos focam, em que os alunos focam? Nos dilemas, que vão ser exatamente as problematizações. E aí, se não falar de conquistas, nós vamos ter uma abordagem tangencial. Então, não inventem a roda, analisem o tema antes de começar a escrever, antes de começar a problematizar, verifiquem cada parte do tema, isso é importante. De preferência, coloque as palavras logo na introdução, organize, faça uma enumeração das conquistas, enfim, você se livra logo na introdução das conquistas para que no desenvolvimento você foque, tá? Dê mais atenção aos problemas que vão ser discutidos, tranquilo? Essa diquinha, tá? Para vocês ficarem atentos. Nós temos aqui, pessoal, algumas informações interessantes que podem ajudar vocês nessa produção. Por exemplo, seria o movimento de reforma sanitária, que foi exatamente que contribuiu para que o SUS fosse SUS hoje, tá? Para que a Constituição Federal pudesse contemplar a questão de universalidade, tá? do atendimento da saúde pública. E isso aconteceu na década de 80, tá? Lá na década de 80, antes da Constituição de 88. Então nós temos aqui a proposta de movimentos, foram propostas de movimento, reformulação política, saúde como direito de todos, ou seja, já havia essa discussão para que a saúde fosse de fato direito de todos, tá? Reformulação do setor de saúde, ou seja, deveria haver mais investimentos do próprio Estado para a melhoria desse setor de saúde. A mudança ideológica, pensar que não é só hospital, criação de hospital, tem que haver a questão prevenção, questões sanitárias que ajudaram muito e contribuíram muito para que a população tivesse uma perspectiva, uma elevação na perspectiva de vida, tá? Reformulação social, aí nós vamos ter melhorias em habitações, tá? A questão de saneamento básico, levar saneamento básico para a galera. Então, isso tudo já se discutia bem antes da Constituição Federal, tá? E acabou contribuindo para a Constituição. Então, olha só, a Constituição, antes de ser pensada, aconteceu exatamente isso aqui, a 8ª Conferência Nacional, e aí, a partir disso, esses pontos eles foram destacados: saúde como direito de todos, equidade, integralidade das ações de saúde, separação de saúde da previdência, porque com a ditadura, no período da ditadura, no período dos militares no governo, saúde e previdência formavam uma pasta única, ou seja, não daria para resolver todos os problemas, tá? O INSS e tudo mais. Sistema público com comando único, ou seja, ter um ministro específico da saúde, conceito abrangente de saúde, não pensar apenas em hospital, mas pensar em postos de saúde, pensar em saúde da família, pensar em vacinas, tá? Pessoal, não foi à toa que a década de 80 contribuiu muito para o combate à AIDS, especificamente para o início da década de 90. Ou seja, essas tomadas de ações aqui contribuíram para a definição de uma política nacional de saúde, tá? Formou então a Constituição. E eu vou citar todos os artigos? Não, vou citar alguns artigos aqui
relevantes, tá? O artigo 194 fala que a Seguridade Social compreende o conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. Ou seja, temos aqui um artigo da Constituição que determina que o Estado, em a colaboração com outras entidades, deve assegurar, deve promover a saúde, o atendimento à saúde pública a todos, tá? Mas normalmente nós usamos o artigo 196. Gravem, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se vocês fizerem só isso aqui, artigo 196 respaldando, meus amores, a gente já vai estar à frente de muitos candidatos, tá? O artigo 197 fala que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização. Se você quiser falar sobre fiscalização, pode falar especificamente sobre o artigo 197. O 198 fala sobre as ações e serviços públicos da saúde que formam um bloco, é uma unidade. Então, Hemocentro, vacinas, a saúde da família, o PSF, tá? Então, PSF, Programa de Saúde da Família. Então, pensar em políticas integrais, tá? Integradas, artigo 198. O artigo 199 fala sobre a possibilidade de assistência à saúde privada, especificamente voltada para a saúde privada, que todos têm a sua liberdade de desenvolver ações, então construir clínica, montar clínicas, hospitais, enfim. O artigo 200 foca especificamente no SUS, como Sistema Único de Saúde, como sendo o que vai ser o controlador, que vai direcionar, o que vai tomar as medidas. Então, é o artigo 200. Mas o 196 já vai ajudar bastante. Hilton, então eu posso fazer uma enumeração de conquistas na introdução ou posso também colocar no desenvolvimento, antes de cada discussão, falar das conquistas relacionadas aos argumentos, às teses, tá? Então, algumas conquistas. A saúde como direito de todos, o artigo 196, tá? Universal e garantido pela Constituição. Tá? O estabelecimento do SUS, Sistema Único de Saúde, é também uma conquista. A erradicação de várias doenças, como a paralisia infantil, sarampo, que agora está voltando, mas houve a radicalização dessas doenças e várias outras doenças, porque o Brasil desenvolveu medidas profiláticas, medidas preventivas, medidas de tratamento também. Tá? Terceira conquista, o Brasil passa a ter um sistema de saúde orientado pela atenção básica e é reconhecido como modelo pela Organização Mundial da Saúde em 2008. Hilton, como assim? Atenção básica, postos de saúde, CAPs, tá? Centros de convivência. Então, tudo isso faz parte do bloco de saúde. Só que essa atenção básica, ela expande. E teve esse reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde. A mortalidade infantil diminuiu 68%. Isso é importante por programas também relacionados à alimentação, nutrição, mais hospitais, mais maternidades, mais testes pré-natais, mais exames pré-natais. Tudo isso, pessoal, contribuiu para este número e, é claro, entra como conquista. Os brasileiros e as brasileiras vivem mais, então nós temos aí um aumento na expectativa de vida do brasileiro. Pessoal, várias conquistas. Dá para colocar tudo numa redação? Não, tá? São muitas, escolham aí umas 2, 3 e pronto, e deu. O SUS realiza 75% da atenção de alta complexidade, o que corresponde a mais de 11 milhões de internações hospitalares. Meus amores, presta atenção. Embora muita gente tenha plano de saúde, a maioria da população, inclusive aqueles que têm plano de saúde, também fazem uso do SUS, tá? Ou para algum exame, ou para alguma emergência, está mais perto. Vamos lembrar, por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro, ele, no atentado, ele foi atendido primeiramente pela Santa Casa, ou seja, um hospital público, e depois ele foi para
o Albert Einstein, um hospital particular. Na verdade é particular mesmo, é para poucos, de caro que é. Sétima conquista, o Brasil é reconhecido internacionalmente pelos programas de AIDS, tá? Porque distribui coquetéis, campanhas, tá? A campanha em relação à AIDS tem sido bastante incisiva, não está sendo esporádica. Vacinações, medidas políticas em relação ao tabagismo, por exemplo, a proibição de comercialização, de comerciais, tá? De propagandas, de publicidade, pronto, em relação ao tabaco. Banco de leite, pessoal, são muitos, tá? Para atender a população que necessita de transplantes, o Brasil possui um banco com mais de 22 milhões e 400 mil doadores. É pouco? É, tá? Perto da necessidade de muitas pessoas fazerem um transplante. Mas isso aqui é um avanço, o Brasil já ter hospitais que fazem transplante, vários hospitais não estão só centralizados nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais é ótimo, não estão apenas nesses lugares, Recife, mas já se expande para outros estados, Maranhão, enfim, vários outros estados. A vigilância sanitária atua em todo o território nacional. Isso é interessante. Isso, pessoal, vigilância sanitária. Lembra daquela fumacinha para mosquito da dengue, para mosquito e tudo mais? Isso é saúde, tá, pessoal? Isso aqui é Ministério da Saúde. As visitas, agora em tempos de pandemia, muitos profissionais da saúde, muitos agentes da saúde foram vacinar idosos em casa contra o H1N1. Avanços, pessoal, conquistas que a gente pode enumerar. O SUS cria em 2003 o Serviço de Atendimento Móvel. SAMU é outra conquista. Ampliação da assistência farmacêutica com vários medicamentos sendo ofertados gratuitamente à população. Poxa, enumerei só alguns, tá? Algumas de várias conquistas. Então, faça isso, verifique 2 ou 3 situações e depois vamos para a discussão. Dilemas. Baixos investimentos ainda. Embora o Brasil tenha uma política voltada exatamente para o atendimento universal, pessoal, os investimentos ainda são poucos. Lembrando que foi aprovada uma lei lá no governo de Michel Temer que o Brasil iria paralisar, iria congelar investimentos em vários setores, inclusive saúde, educação, em 20 anos. Como que a população cresce e os investimentos nessas áreas estagnam, ficam paralisados? Não tem como. Vai faltar leito, vão faltar medicamentos, vão faltar médicos, enfim, equipamentos. Olha só, exames, às vezes uma tomografia, um tempão que leva, exatamente por haver baixos investimentos, tá? No entanto, onde mora o desafio, então? A resposta é simples. Nos baixos investimentos, só em 2017, o governo bloqueou aproximadamente 42 bilhões de reais exatamente em relação a esses gastos públicos. Com isso, os gastos permaneceram os mesmos, aquilo que eu havia falado ainda há pouco. Os gastos permaneceram os mesmos, mas os recursos diminuíram. Como? Como que vai suprir? Aí médicos passam médicos, profissionais da saúde de maneira geral, enfermeiros, assistentes e tudo mais, passam a ter os salários atrasados, enfim, complicado. Só que além desses baixos investimentos, nós temos a ineficácia de gestão, ou seja, destina recursos públicos. Vou dar uma comprovação para vocês. Várias UPAs foram construídas, e estavam fechadas. Agora, para a Covid, em relação ao tratamento, várias passaram a ser utilizadas como hospitais de campanha porque não estavam vazias, simplesmente vazias. Mas Hilton, como assim? O governo federal destinou a verba. Não houve fiscalização adequada e acompanhamento, não só fiscalização, mas acompanhamento, para saber se aquele município teria condições de arcar
ou o município ou o governo estadual, arcar com os custos de equipamento, de manutenção de funcionário, de tudo mais, tá? Então, é um outro problema relacionado à gestão, tá? Relacionado à gestão. Segundo dilema, falta de profissionais na saúde pública. Falta mesmo, são poucos profissionais. Voltando à questão da Covid, porque estamos vivendo isso, vários profissionais sobrecarregados. Por que o Brasil teve houve muitos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares infectados pela Covid? Porque eles estavam na linha de frente e estavam fazendo horas a mais, muitas horas a mais, porque não havia quem pudesse suprir a necessidade. Falta de profissionais. Há uma má distribuição de médicos, principalmente pelo território nacional. Eles estão muito mais concentrados nos grandes centros urbanos, e nos grandes centros urbanos estão mais concentrados em regiões mais elitizadas, mais desenvolvidas. Ou seja, mesmo nesses grandes centros urbanos, as periferias sofrem com a falta de assistência, tá? Não vou nem entrar no mérito da questão de corrupção, de médicos que vão lá, assinam o ponto, vão embora, vão para a sua clínica particular. Não vou nem entrar no mérito dessa questão, tá? Superlotação dos hospitais. Por que há uma superlotação dos hospitais? Por quê? Porque há poucos hospitais distribuídos nos municípios. O que vai acontecer naturalmente? Esses municípios vão mandar os seus pacientes para as capitais. Normalmente é o que acontece, sobrecarregando exatamente o sistema. Infraestrutura defasada. Certamente você já viu no noticiário hospitais com infiltração, com equipamentos sem manutenção. Infraestrutura, tá, pessoal? Complicado, muito complicado. Tecnologia de baixa qualidade. E olha que quem tem mais dinheiro é o Estado, deveria investir melhor, não só mais, mas investir melhor. Enquanto hospitais particulares investem em tecnologia de ponta para atender melhor aos seus clientes, né, aos seus pacientes, o governo, tá, o poder público não enxerga dessa forma e aquele tomógrafo ali, faz um ajuste ali que ele vai funcionar. Tá? Então o tomógrafo está mais do que aposentado, mas ainda em uso porque há uma tecnologia ainda de baixa qualidade. Não estou falando que todos os estados, mas isso aqui acontece, tá? Chegamos à nossa pergunta, mas por que a política de saúde pública no Brasil está longe do ideal? Por que nós estamos apanhando, sendo a 9ª economia mundial, sendo que o Brasil tem potencial econômico para isso? A Covid provou que se houver vontade política, tá? Se houver a determinação de prioridade, meus amores, dinheiro tem, tá? Dinheiro tem. Então, baixos investimentos. Para ajudar vocês aí na discussão, o Sistema Único de Saúde completou 30 anos em 2018, com a estatura de um gigante criado pela Constituição em 88 para transformar em realidade os seus grandes avanços, o direito de todos os brasileiros à saúde. O SUS hoje cobre mais de 200 milhões de pessoas. Nós somos 210 milhões. Cobre mais de 200 milhões de pessoas. Pessoal, é muita gente. 80% delas dependentes exclusivamente do sistema para qualquer atendimento médico. É muita gente dependendo disso, pessoal. É muita gente dependendo do poder público. Ou seja, tem que haver mais humanização, tem que haver mais prioridade. Mas essa cobertura universal, que dá ao SUS o título de uma das maiores redes de saúde pública do mundo, também representa um enorme desafio para o novo governo, tá? Para esse governo que está financiar e gerir esse colosso, essa bola, tá? O orçamento da União destina ao setor 132 bilhões, 132,8 bilhões. Hilton, é muito dinheiro, não é. Parece ser, parece muito dinheiro, mas o valor cobre apenas as
despesas básicas, como folha e manutenção. Como que vai melhorar se não consegue, se só consegue suprir malmente o que tem? Tá? Complicado. Poucos profissionais, como falamos ainda há pouco. Eu, na condição de médico, não iria sair daqui da minha cidade para ir para o interior, para uma cidade sem infraestrutura, porque o médico poderia até se queimar, tá? Naquele ambiente, tá? Naquele local, por não ter as ferramentas corretas, sobrecarga, carga horária mais elevada e baixos salários, tá? Se comparar com o poder privado, com o setor privado, tá? Isso eu acabei de falar para vocês, os salários, estarem mais concentrados. Dica de filme para vocês colocarem na introdução. Não tem como a gente não falar da série, né, brasileira Sob Pressão, que retrata exatamente a realidade dos hospitais públicos, da maioria dos hospitais públicos, e uma equipe apaixonada pelo que faz, mas ainda limitada, tá? Muito limitada. Além dessa ficção, nós temos um documentário chamado Na Fila do SUS, que ele vai retratando a realidade, pessoas nos corredores, pessoas que deveriam ter feito a cirurgia e não fizeram, pessoas que fizeram a cirurgia, já deveriam estar em alta, de alta, e não. Pessoal, muita coisa errada que o documentário faz a denúncia. Argumentos aí, a área de conhecimento para baixos investimentos, sem inventar roda, inércia, anticorpos, Thomas Hobbes ou Paulo Freire. Teoria sem prática vira verbalismo. Por quê? A teoria. Qual é a teoria? O artigo 196, que é dever do Estado garantir a saúde, só que na prática isso não está acontecendo. Para poucos profissionais, Peter Drucker, porque a administração não tem jeito. Eugene McCarthy, uma burocracia eficiente ameaça seriamente a liberdade. A demora para a realização de concursos, a demora para a contratação. Thomas More, autor de Utopia, então é uma obra literária que vocês podem fazer uma alusão com o texto de vocês, porque nesse mundo de Thomas More, a sociedade funcionava de maneira justa e igualitária. Na prática é isso. Determinismo social, as pessoas estão condicionadas ao meio, estão fortemente ligadas ao meio social, ao meio histórico. Tá? Proposta de intervenção. Quem é que vai resolver essa parada? Ministério da Saúde. O que tem que ser feito? Desenvolver estratégias voltadas para o gerenciamento dos recursos financeiros e ampliação dos quadros de profissionais nas regiões mais carentes, por meio de maiores investimentos na atenção básica, saúde da família, vacinações. Observe que eu já estou até fazendo detalhamento. E campanhas educativas a várias patologias, parceria com redes privadas para ampliação de centros de atendimento e número de profissionais qualificados. E ainda faço mais um detalhamento. O Congresso Nacional deve aprovar a destinação de mais 5% do PIB para a construção de hospitais, UPAs, revitalização de SAMU e outros programas da atenção básica, além de atrair médicos, enfermeiros e demais profissionais a partir de um consolidado plano de carreira e valorização salarial, que foi exatamente o que falei anteriormente. Não há uma hierarquização, tá, no serviço público, na área de saúde. E aí a desvalorização salarial é terrível, tá? Muito complicado. Tudo isso a fim de que os princípios da universalidade, equidade e integralidade sejam cumpridos na saúde pública brasileira. Aí a gente faz aí uma mescla com aquilo que a gente coloca na introdução. Meus amores, não inventem a roda. Sigam a estrutura, sigam as orientações, apliquem tudo que eu coloquei aqui para vocês que vai dar certo, tá certo? Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.